Olá, investidor, aqui é Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Vamos lá, mais um vídeo do nosso plano 5, 365 dias de conteúdo para te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. Para quem não sabe, os primeiros 5 dígitos é de 10 mil ou de repente até 99 mil. E aí, como sempre aviso, isso aí para você alcançar envolve 5 raízes, né? Que é a parte de ativos, a parte de tempo e de aporte, paciência e mais comprometimento nesse plano 5. Mas enfim, o vídeo de hoje é um pouco mais polêmico, vamos colocar dessa maneira. Na verdade, a gente não poderia nem dizer polêmico, né? Mas na verdade é mais ou menos um vídeo em defesa de alguém. Na verdade, essa defesa de alguém, que não precisa exatamente da minha defesa, apesar dessa pessoa nem me conhecer, é uma pessoa que realmente me fez abrir os olhos para algo a mais. E esse algo a mais é exatamente o empreendedorismo. Se eu estou hoje falando aqui com você, através desse canal e principalmente através da Symmetry, como referência esse cara. Esse cara é exatamente o Flávio Augusto, o autor desse livro aqui, Geração de Valor. Não sei se você conhece o Flávio, mas o Flávio é fundador da WhatsApp e também um dos proprietários lá do Orlando City, que é um time de futebol lá na Flórida. Mas enfim, o que acontece, né? Deixa eu fazer um resumo da história, né? O Flávio Augusto, ele está enfrentando certas, vamos colocar dessa maneira, ataques com relação a um ex-amigo, se assim a gente poderia dizer. É um ex-mentorado, também ele se coloca como ex-mentorado do Flávio, do próprio Flávio Augusto, que é o Ryan. Não sei se você já também ouviu falar do Ryan Santos. Ryan, sem dúvida, é um cara muito inteligente. Eu acompanhava ele nas redes sociais, mas a partir de um determinado momento, as estratégias que ele vinha colocando já não estavam muito em linha da forma como eu penso também. Obviamente, todas as pessoas que a gente ouve na internet, inclusive eu estou aqui falando com você, a gente tem que pegar informações pontuais, de repente, que podem fazer diferença na sua vida. Então é a mesma coisa lá com o Ryan, quando eu ouvia, reconhecia que ele tinha inteligência e propriedade naquilo que ele falava. Mas estratégias de engajamento que ele coloca, né, principalmente envolvendo essas questões de treta, né, que ele se coloca mesmo exatamente dessa forma, não sou a favor, na verdade eu sou totalmente contra, né? Esse vídeo não é um vídeo para gerar treta, na verdade é para esclarecer e também mostrar meu ponto de vista aí nessa história. Então, como a gente está falando do plano 5, o plano 5 também envolve a construção de patrimônio. E a construção de patrimônio, uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto, é a questão do equity. Muita gente fala em dividendos, mas eu aprendi uma coisa muito forte lá com ele, com o Flávio Augusto, que eu considero um dos meus mentores, mentor virtual, claro, ele nem me conhece, que essa questão do equity é muito interessante, né? A construção de um patrimônio. Essa construção de patrimônio ela pode vir do seu trabalho, da sua empresa, ou até mesmo da construção do patrimônio através de uma carteira de investimentos, como a gente vem falando aqui no plano 5. Então o vídeo de hoje é para mostrar como o Flávio Augusto alcançou seu patrimônio atual, tá? Através de números que eu encontrei na internet, tá? Como eu falei, não conheço o Flávio e não posso realmente dizer exatamente quanto é que ele tem lá na sua carteira de investimentos, tá? Eu acompanho ele desde 2015, que foi o momento em que a minha vida mudou ali, né? Poderia dizer dessa forma. 2015 não, desculpa, 2017, né? Foi mais ou menos ali que mudou a minha vida, a forma como eu pensava. Então eu vou aproveitar também esse vídeo, né, para responder algumas questões que o próprio Ryan coloca nas suas redes sociais, tentando insinuar que o Flávio Augusto cometeu algum crime, está envolvido em crimes e coisas desse tipo, né? Está envolvido em coisas erradas. E eu vou colocar aqui, através de dados e informação que eu coletei aqui na própria internet, para você avaliar que de repente se ele está correto ou não nessa questão, tá? Eu vou colocar um lado, meu lado é muito alinhado ao que o Flávio Augusto coloca, né, ao que ele pensa, né?
como eu falei, eu considero ele como um mentor, então por isso eu vou aqui, de certa forma, defender o legado que ele coloca, né? Eu poderia me considerar um GV. Um GV é exatamente como ele chama as pessoas que seguem a questão da geração de valor. Então a Symmetry, ela tem esse fundamento, né, de geração de valor também. Então eu vou colocar aqui a minha opinião com relação a toda essa história aí e colocando dentro do contexto do plano 5, tá? Na verdade, o contexto é exatamente de crescimento de patrimônio. Então vamos lá no vídeo através dos exemplos e dados que eu coloquei aqui na internet dessa treta aí envolvendo o Flávio Augusto e o Rayan. Na verdade, o Rayan com relação ao Flávio Augusto. O Flávio Augusto está quieto na dele. Possivelmente os advogados estão tratando de todas as broncas aí, tá bom? Então vamos lá no vídeo. A primeira questão aí com relação ao que o Rayan coloca, né? Que eu peguei inclusive na rede social dele, já até tirou esse post lá, né? Como a gente sabe, ele mesmo citou que advogados estão agindo em cima dessa questão de má divulgação aí das coisas, tá? Então eu vou tomar muito cuidado naquilo que eu vou falar e sempre observar que essas informações estão públicas na internet, ok? Então aqui ele fez um post aqui com relação ao sumário de transação da WhatsApp em 2013, né? Alegando, dentre outras coisas, que a WhatsApp ela foi um negócio que... Na primeira coisa que ele falou é que o Flávio Augusto não é bilionário. E aí, só corrigindo essa questão, o bilionário que ele coloca, né? O Flávio Augusto já várias vezes colocou isso, respondeu através de perguntas lá no stories dele, do Geração de Valor, que ele é bilionário em reais, ele não é bilionário em dólares. Hoje o dólar está em torno de 5 a 6 reais, né? Está variando, né? Dentro dessa faixa. Então, obviamente, através dessa informação do próprio Flávio, se ele está dizendo que não é bilionário em dólar, então significa que ele tem algo menor do que em torno de 5 bilhões ou menos de 5 bilhões, pelo menos garantido. Eu pesquisei a informação, não encontrei exatamente, não sei se ele tem essa informação no ranking da Forbes Brasil, né? Porque ele está no ranking da Forbes Brasil, mas ele não está no ranking da Forbes Mundial, né? No ranking da Forbes Mundial você vai lá no site, pesquisa e encontra, beleza. Mas não encontrei no Forbes Brasil. Mas você pode pesquisar aí também e ver realmente quanto seria essa fortuna real aí do Flávio Augusto. Mas a gente vai fazer uns cálculozinhos aqui, tá? Então, a primeira coisa aí que tem que estar clara, ele sempre reforçou essa questão que ele não é bilionário em dólares, certo? E aqui, em torno desse sumário aqui da transação que ele coloca, foi a aquisição do grupo Onmetzes, que é exatamente a WhatsApp, né? Que era, na época, o proprietário, o próprio Flávio Augusto. E aí a empresa foi avaliada, né? O Enterprise Value, em 877 milhões de reais, tá? Reais. Isso em 2013, certo? Então, em 2013, a empresa foi avaliada por esse valor e vendida por esse valor ao Grupo Abril Educação. Por isso aqui tem o Grupo Abril Educação. Eu já vou falar a história do Grupo Abril Educação também. Então aqui divide a estrutura de pagamento entre 373 milhões em novas ações de emissão do Grupo Abril, ou seja, 43,33% do preço da aquisição, ou seja, o Flávio recebeu em ações do Grupo Abril Educação. Os outros restantes, né, 56,67% da aquisição em caixa, sendo que esse valor, daquilo que ele pegou realmente em caixa de dinheiro, né, foram 221 milhões de dólares, sendo que 133 milhões no ano 4 e 133 milhões no ano 5. Um ponto que está aí exatamente não está claro é se houve esse pagamento desse 133 milhões nesse ano 4 e no ano 5. Mas é uma coisa que não interessa, né? Isso não vai denegrir em nada a imagem do Flávio Augusto, né? Porque o próprio Rayan alega lá que não foi uma recompra, né? Uma oportunidade de mercado, porque na verdade foi devolvida à empresa, né? Então, possivelmente o próprio Rayan já colocou isso em um stories também, ele falou que existem cláusulas de recompra, né, da empresa, e pode ter tido alguma cláusula de recompra, né,
de repente aquele valor abatido lá em dívidas que tinha com o próprio Flávio Augusto, pode ter sido levado em consideração na recompra. E aí ele pagou, mesmo que não tenha sido em dinheiro real, né, através de caixa, né, mas sim através de uma dívida que de repente havia entre Abril Educação e o próprio Flávio Augusto. Eu estou especulando essa questão, estou colocando como uma possibilidade real. Aqui em Belém do Pará, né, eu moro aqui em Belém, por exemplo, houve uma compra, porque o que acontece? Uma empresa não pode ser devolvida a custo zero, não pode ser vendida a custo zero. Tem que ter uma questão envolvida. Por exemplo, tem que ter um valor envolvido, nem que seja R$1. Por exemplo, eu moro aqui em Belém, como eu estava falando, e a concessionária de energia elétrica aqui, ela foi vendida para o Grupo Equatorial por R$1. Por R$1. Por quê? Porque o Grupo Equatorial assumiu todas as dívidas do grupo anterior, a CELPA, né? E, obviamente, juridicamente não pode vender a zero, né? Então tem um valor simbólico de R$1. Eu só estou falando isso porque pode haver várias possibilidades que não interessa e não vai denegrir de forma alguma a questão envolvida aí na reaquisição, recompra do grupo WhatsApp, né, pelo Flávio Augusto, né, que inclusive ele está em expansão agora com uma previsão de IPO e o próprio Ryan está atacando essa questão também, né? Mas enfim, voltando à questão aqui. Então vamos considerar que apenas 221 milhões estava lá em caixa. Esses outros valores aí, 373 milhões do grupo Abril Educação, não se sabe, só o próprio Flávio Augusto poderia falar, mas não interessa, é isso que eu falei, né? Não interessa o que ele fez com esses 373 milhões. Ele pode ter inclusive perdido dinheiro aqui nessa história, porque o que aconteceu? O grupo Abril Educação, ele foi vendido para a Somos, né? Eu até coloquei aqui, a Somos Educação, ela foi negociada na Bolsa de Valores por um determinado momento, e a própria Somos Educação ela foi vendida para o grupo Croton, da Croton, a Cogna, né? Então o que acontece? Não se sabe, o próprio Flávio Augusto poderia falar por quanto tempo ele segurou aquelas ações que ele recebeu na negociação lá com o grupo Abril. Mas como eu falei, pouco importa, isso não vai influenciar em nada nos resultados do Flávio Augusto eu falo dos resultados perante nós, né, os espectadores, aquelas pessoas que ele ajuda, né, como eu. Então é essa transação geral, de uma forma geral, que aconteceu com o Flávio Augusto. E como ele falou, né, vamos supor que tenha sido esses 200 e poucos milhões de de reais, tenham sido os valores negociados aqui. Então, por exemplo, aqui vamos supor que 221 milhões de dólares, que seria aquele valor, uma coisa que o Flávio Augusto fala sempre com relação ao que ele fez, ele pegou e dolarizou o que ele recebeu. Não interessa aqui quanto foi, se foram só esses 221 milhões ou se foi mais do que esses 221 milhões. Se foi mais do que esses 221 milhões, se ele contar, se ele vendeu lá as ações do Grupo Abril Educação, não interessa aqui, tá? Vamos contar que são esses 221 milhões de reais. Na época, esses 221 milhões de reais, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui uma cotação. Em 2013, isso aí estava em torno de R$2. Vamos arredondar R$2. Significa que aqueles 221 milhões viraram 100 milhões de dólares naquela época. Hoje a gente sabe que o real está aqui bem desvalorizado, está em torno aqui de entre 5 e 60 e pouco, né? Então o que acontece? Ele mesmo fala isso, falou várias vezes isso, eu acompanho, como eu falei, Flávio, há muito tempo, ouvindo tudo, consumo muito conteúdo dele. Ele dolarizou essa moeda, e aí tem uma importância de dolarizar, ele sabe que precisa dolarizar para uma moeda forte, principalmente na questão dos investimentos, porque o que ele fez, né? O investimento principal foi pegar esse dinheiro que ele conquistou lá com a venda da WhatsApp e comprar um clube de futebol, que é o Orlando City. E aí o que acontece? A outra polêmica com relação ao Orlando City é exatamente que pode estar relacionado, é que o próprio Ryan está insinuando que o FBI está atrás
do Flávio Augusto, tá? E ele, na própria rede social dele, o Ryan, citou que tem alguma coisa relacionada aos green card. E aí eu pesquisei na internet e eu encontrei a seguinte informação, né? Aqui, primeiro, o que acontece? Aqui é o site do Orlando City, que eu estou mostrando aqui para vocês. E nesse momento, ele iniciou lá em 2015 o estádio do Orlando City. Eu acho que foi até antes, né? Não, foi... não, depois de 2 anos tentando conseguir um fundo, né? Do próprio... benefício do próprio estado, né? Do estado da Flórida, não conseguiu. E aí o que aconteceu, né? O Flávio Augusto buscou outras maneiras de conseguir construir o estádio, que era determinante lá no projeto do Orlando City. Então o que aconteceu? Ele procurou o estado da Flórida, não conseguiu. Então a estratégia foi através de investidores, porque ele vai colocar o dinheiro dele, mas obviamente quando tem dinheiro externo também muito melhor. Aí eu não sei quais são os valores, se obviamente ele não tinha capital suficiente para construir o estádio. O estádio foi em torno aqui de... Aí eu vou pegar uma matéria que tem exatamente aqui no The New York Times, tá? Foi em torno de mais de 100 milhões de dólares, se eu não me engano, mais de 100 milhões de dólares. Ou seja, se foram aqueles 221 milhões que ele converteu para dólar, não bate, né? Ele ia ficar com zero de patrimônio, zero de equity nesse processo se ele fosse colocar todo o dinheiro dele no estádio. Então não faz sentido, né? Não faz sentido. Então a pessoa busca, um empreendedor busca investimentos. Então o que ele fez? Tá? Abriu a possibilidade, e isso é uma possibilidade 100% legal. Então qual foi a estratégia? Utilizar investimento externo de pessoas físicas realmente, né? Para isso é a história do Green Card, que eu vou explicar aqui, que o Ryan está batendo na tecla, que o FBI está atrás do Flávio, etc e tal, que é uma polêmica totalmente desnecessária. Isso aqui é facilmente pesquisado na internet, não tem mistério nenhum, isso é totalmente legal. E aqui nessa matéria ele explica, né, o que acontece. Na época tem um visto para os Estados Unidos, que é o visto EB5, se eu não me engano. Eu vou mostrar aqui embaixo. Ele permite que você invista no país, né? Na época era até no mínimo, né? Na verdade, 500 mil dólares, e com esses investimentos você tem direito ao Green Card. Hoje ainda existe esse tipo de visto, mas só que aumentou, se eu não me engano, está em torno de 1 milhão de dólares, mas não interessa nessa questão aqui. Então, através desse investimento que está sendo explicado aqui, ele pegou e construiu, obviamente, parte desse investimento, o próprio estádio. Ele pode ter colocado o dinheiro dele lá, como eu falei anteriormente. Olha aqui, foram construídos aqui um estádio de 156 milhões de dólares. Então aqui, nesse processo aqui, ele está dizendo aqui que se espera, né? Se espera, não se sabe se ele conseguiu levantar isso aqui, que esse processo de levantamento, esse processo de investimento através dessas pessoas que estão investindo no projeto, a metade do estádio, ou seja, em torno de 75 milhões de dólares. Então é gente pra caramba, umas 150 pessoas, sei lá, se foi isso que aconteceu, né? Em troca, o que seria fornecido? Ele coloca aqui que seria oferecido, além de ganhos nos dividendos da empresa, no caso da Orlando City, né? Tickets lá para o estádio e outras coisas desse tipo, tudo relacionado ao retorno daquele investimento que a pessoa vai fazer lá. Mas o principal, a pessoa, ao fazer isso, ela recebe o direito de conseguir o Green Card, que é obviamente muito interessante, muito importante. Aqui o EB5 que ele fala, é exatamente o visto EB5. Esse tipo de investimento é investimento mais polêmico, tá? Não sei se o Flávio Augusto foi pioneiro nessa questão, tá? Mas como eu repetindo, é 100% legal, isso aqui é válido. Então ele abriu para brasileiro, para chinês, qualquer outra nacionalidade que pudesse fazer esse aporte de 500 mil dólares nesse projeto.
Então, esse é um passo do empreendedor de alto risco, tá? Então, foi um alto risco que correu aqui nessa história toda. Então, o que acontece? O próprio Ryan divulgou que é com relação a essa questão do Green Card. Não se sabe se é exatamente, eu estou especulando também, que seja com relação a essa questão. O FBI está... Se há investigação, obviamente o FBI está totalmente no direito dele de investigar o processo para ver se está tudo ok, mas seria um absurdo que... O que seria uma ilegalidade? $500 mil é o mínimo lá, né? Se, por exemplo, não sei se é o mínimo ou o valor exato, tá? Mas vamos considerar que seja o valor lá. Se o Flávio Augusto tivesse vendendo o visto, aí seria um crime, tá? Mas quem vende o visto é o próprio governo dos Estados Unidos. Isso é um processo de venda lá do próprio governo. O que o Flávio Augusto vendeu foi vender o projeto do estádio para quem quisesse investir. E aquela pessoa assumiu risco, né? Imagine o risco dessa pessoa, né? Eu vou investir num projeto ainda. Já havia, obviamente, o time, né? O Orlando City, mas o estádio não. E quando a pessoa coloca aquele dinheiro lá, ela está colocando dinheiro num projeto, algo que não está nem construído. Então é um risco altíssimo que a pessoa está assumindo ali, tá? Tanto o Flávio Augusto quanto a pessoa que está investindo lá no estádio do Flávio, né? O estádio do Orlando City. E ainda aqui nesse artigo do New York Times se explica exatamente a complexidade aí do processo também. O dinheiro não entra automaticamente lá no caixa, né? Tem todo um processo, se não me engano aí, que demora um ano, se não me engano aqui. Você pode ler, tá em inglês, mas pode traduzir facilmente, né? Através do tradutor, em que explica exatamente essa questão. Então, o que o Ryan deixa insinuar é que houve um processo de venda de visto, né? É um absurdo isso, né? Mas enfim, isso aqui possivelmente, como ele está colocando, está na justiça americana, alguma coisa relacionada a isso ou não, eu não sei, né? Pode ser devido a isso, possivelmente porque devido ao volume de pessoas que investiram aqui, de repente foi uma coisa que chamou a atenção, né? Então pode estar sendo investigado normalmente. Isso não é uma preocupação para o Flávio a ponto de ele parar tudo ali, não, o Orlando City vai parar porque tem essa investigação aí que está sendo feita, né? Mas enfim, uma coisa que você pode analisar aqui. Por que eu estou colocando isso? Para que não fique só pessoas denegrindo a imagem sem a possibilidade de defesa das outras pessoas, né? Eu não sou advogado do Flávio, eu não sou amigo do Flávio, ele nem me conhece, como eu falei anteriormente, mas é uma pessoa que fez diferença na minha vida, então eu vou procurar também fazer uma pequeníssima diferença através dessas informações aqui. Mas enfim, voltando ao que interessa, né? Como eu falei lá, ele ainda não é bilionário, né, em dólares. E aí vamos supor que aqueles 100 milhões de dólares lá em 2013, né? Então aqui eu vou colocar aqui, para simular esses valores aí, no caso aí, vou colocar aqui 100 mil não, 100 milhões, né? Ele nem coloca, ele não consegue nem colocar aqui, né? Porque é muito zero, né? Então aqui, mas aqui são 795 milhões, né? Ou seja, não chega a alcançar 1 bilhão de dólares a essa taxa, né? Então o que acontece? Eu estou mostrando aqui exatamente porque é uma coisa que o próprio Flávio Augusto fala, né? Ele não investe em ações, por isso que especula-se que ele pode até ter vendido aquelas ações lá do Grupo Abril, do Abril Educação, né? E para você ter uma ideia de juros, como eu falei ontem, eu falei sobre o Jeff Bezos, né, que eu estou mostrando aqui o caso do Flávio Augusto. Então aqui vamos colocar 3%, bora ver se chega. 3% já chega a 1 bilhão, né? Mas como ele mesmo diz que ainda não é o bilhão, ao mês ele tem alcançado taxas médias, né, menores do que 3% ao mês, tá? Ou seja, porque o patrimônio dele envolve o equity, né? O equity
e também os investimentos que ele coloca lá, principalmente em renda fixa. Ele mesmo fala que ele, basicamente o investimento dele é em bonds, então ele usa o patrimônio dele, na verdade o patrimônio dele é mais focado realmente no crescimento do equity, tá? A parte de bonds ele usa exatamente para comprar ou investir exatamente em novos projetos, certo? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje é exatamente para mostrar esse lado aqui, essa questão, né, tentar de alguma forma colaborar com as informações, não deixar as informações, apenas uma informação predominar na internet. Então vamos colocar também um outro lado, tentar explicar aqui como funciona o processo, né? Ao longo de todo esse tempo que eu acompanho o Flávio Augusto, eu nunca ouvi inconsistências nas conversas, né? Diferenças naquilo que ele fala. Então são anos que eu ouço ele em podcast, em vídeo, acompanho no Instagram, e não há incoerências no diálogo dele, né? Então está tudo ali bem certinho. Então não tem como a gente avaliar uma pessoa dessa e dizer, não, esse cara de repente está mentindo. Porque é muito difícil ter uma mentira quando se repete várias vezes a história, né? Porque pode apresentar alguma inconsistência. Então, eu acompanhando o próprio Flávio Augusto, não há essas inconsistências. Então, como não há essas inconsistências, por isso que eu, através desse vídeo, eu estou colocando a minha posição a favor daquele cara, daquela pessoa que me ajudou a abrir os olhos para essa possibilidade de empreender, que é através aqui da Symmetry. E de cara também, eu estou mostrando também aqui como funciona o crescimento patrimonial, né? Utilizando aqui um exemplozinho, exatamente para tentar entender como é que funciona os juros compostos também no crescimento, aí usando como estudo de caso o próprio Flávio Augusto.